e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! E o ataque estava alterado também. Tudo bem, mas Bruno Henrique e Pedro é um baita ataque, né? A gente pode discutir também o Pedro e Bruno Henrique principalmente. O que eu quero dizer, o jogo de domingo era um time que tinha alterações em todas as linhas. Mas falar isso em relação ao resultado e ao rendimento entra todo o histórico de insatisfação do torcedor. Então o torcedor, a maioria pelo menos, já estabeleceu uma ideia sobre o treinador de que ele é um treinador, o Rogério, que não atende às necessidades do Flamengo e não consegue extrair o máximo dos jogadores que o time possui, como JJ, esse é o parâmetro. JJ foi, tocou a campainha e saiu correndo para Portugal, né? E agora é um perigo, porque todo mundo, inclusive o JJ, que se for esperto, só voltará um dia quando todos esses jogadores estiverem fora do time, porque enquanto tiver vão querer o mesmo time, que ele não acredita que o Flamengo com ele hoje teria o mesmo rendimento, mas acredito até que seria melhor, superior, mas não seria o mesmo Flamengo, e aí já haveria uma decepção. Então o Flamengo tem, na volta da Arrascaeta, eu acho que é um ponto muito importante, jogador de seleção e principalmente do Flamengo, que rende mais no Flamengo hoje do que na seleção uruguaia. Mas é um time que acostumou-se com o dinheiro a contratar jogadores de um nível técnico elevado. O Michael, por exemplo, quando era uma dos grandes nomes das grandes atuações do Campeonato Brasileiro 2019. Então o Flamengo falou, opa, eu quero aquele ali. Foi lá e buscou. Então o Flamengo acostumou-se a contratar jogadores muito importantes. Não são jogadores médios, assim, que vão compor elenco. Só que o elenco do Flamengo hoje, sem esses jogadores, não é um elenco... Para formar o 11, tá difícil. Tá difícil. E com 11 só, mesmo os 11 titulares, não vai ganhar brasileiro. Você não vai jogar 38 rodadas, Libertadores, Copa do Brasil com os mesmos jogadores e não ter nenhum problema com o seu rendimento. Nem com cartão, nem com contusão e nem com a capacidade do jogador de responder a este festival de partidas. Então é um Flamengo que tem problemas. E aí sobra tudo na conta do treinador. Faz um excelente trabalho? Não é excelente. Ele é horroroso? Também não é horroroso. Eu acho que é um trabalho mediano. E um trabalho mediano que faturou um título brasileiro, jogando um futebol mediano no final. Mas com 4 meias, que é a ideia do Rogério, no centro do campo. A reposição do Flamengo vai ser neste nível de organização tática ou o Rogério vai mudar? Aí a gente vai ter que aguardar o desenvolvimento dessas competições. Agora, vem Libertadores por aí, hein? E agora o patamar, uma palavra que os torcedores rubro-negros adoram, é outro patamar também, né? Vamos tomar cuidado aí. Sim. Ô Pedro, a gente tem uma tela falando dessas contratações, de quem são esses caras que chegaram, né, depois de 2019, e aí eu vou um pouco além. A gente já vai entrar na questão do Rogério, tem uma matéria do Caê Bota, do Globoesporte.com, falando do isolamento, dos bastidores, mas o Rogério, inclusive, sugeriu nomes para a diretoria, que seriam nomes desses que o Calçade traz, né, nomes não tão expressivos, mas para composição de elenco. E o Flamengo, de um tempo pra cá, tem dito não dá, estamos vendendo, estamos organizando caixa, é ano eleitoral também, é outra coisa. Mas de quem chegou, dessa lista que tá aí, eu acho que tem aí, deixa eu ver, dois nomes que conseguiram se firmar nesse time, que é o Pedro, que não é um titular, mas né, por motivos óbvios, e o Isla, que é um lateral direito que hoje muita gente já acha que o Mateuzinho tá crescendo e pode ultrapassar o nível de futebol do Isla, até porque teve os problemas pessoais lá dele. Ficou devendo a diretoria ou não? Ou quando voltar ao time tem que levar em conta também os desfalques? Como é que você enxerga? Não, Dani, não acho que ficou devendo. Eu acho que esse questionamento, e até aponto como sendo algo natural, é uma coisa de momento, porque um time que não está acostumado a perder 3 jogos em 5, apesar de todos os pesares e ressalvas
já fiz ontem, os desfalques, a situação, contra quem jogou, em que condições, como jogou contra o Red Bull Bragantino. Esse clube que não está acostumado com isso, agora está procurando culpados. Agora é a diretoria que, pelo amor de Deus, essa lista aí que a gente acabou de ver, né? 28 milhões e meio gastos, em 7 nomes, uma média de 4 milhões ali, sendo que 4 deles vieram sem custo. Para o brasileiro servia. Para o brasileiro, então, a diretoria contratou bem. Agora que perdeu 3 jogos em 5, a diretoria não contratou bem. Aí não dá, aí a gente fica muito esquizofrênico. Só que o momento atual agora é isso, é um tremendo tiroteio. É a diretoria que contratou mal, é o Ceni que está isolado, é o fulaninho que não presta, é o outro que não está rendendo. Então, assim, tá todo mundo agora querendo caçar bruxa no Flamengo. A verdade é essa. E como a gente sabe também que todo mundo quer caçar bruxa agora, se ganha do Atlético amanhã e se emplaca 2 boas vitórias na Libertadores, todo mundo já vai achar o Rogério bom de novo, a diretoria já vai voltar a ser boa. Menos a torcida, hein? Não, Dani, eu afirmo pra você, se ganha do Atlético e classifica bem na Libertadores, o discurso, o tom desce. Não é que você não vai achar maravilhoso, o tom desce. Só que é o que eu repito aqui sempre, o Rogério nunca vai ter paz dentro do Flamengo. Então, ao menor sinal de oscilação, o cenário é esse. O trabalho dele já não é bom, ele já tem que sair, já tem que pensar em outra coisa. Tira o Rogério e traz quem? Ah, mas ele está isolado, mas ele está até ali, com atenção, com calma, a matéria do colega hoje, né, do Caê Mota, muitos relatos ali fidedignos. De fato, o Rogério não é o cara mais ambientado ao Ninho do Urubu. O Rogério não é o cara com o melhor trânsito no vestiário, nos bastidores do Flamengo. Mas descobriram isso hoje, dia 6 de julho, quase um ano depois, e ele ganhou o Brasileiro, avançou, tinha melhor início de campanha da história da Libertadores. Então, assim, é muita coisa também que só vem, sabe? As informações estão na mesa, só que não dá para simplesmente pegar um recorte agora e dizer que está tudo errado. Só que essa esquizofrenia de que perdeu 3 jogos em 5, então a diretoria não presta, o Ceni não presta, a torcida tem razão em tudo, essa esquizofrenia precisa ser um pouco, sabe, um pouco repensada. Não dá pra ficar nessa situação. Ah, mas o Arrascaeta vai voltar e vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Tem outros pontos a serem solucionados. Tem a reposição da situação do Gerson. Tem uma indefinição sobre situação de zaga, se o Arão vai pro meio, se o Arão volta pra zaga. Tem uma situação de lateral, o Mateuzinho é mantido, o Isla volta, ainda falta voltar o Gabigol, o Everton Ribeiro. Então, assim, o que acontece é, o cenário do Flamengo é de pressão. Esse grupo não estava acostumado, há cerca de 2 anos, a perder 3 jogos em 5. Então tudo agora vai virar um caos. Vai virar um caos, porque infelizmente não se avalia trabalho. Não se avalia mercado, não se avalia trabalho. Se fossem avaliar mercado, teriam questionado os 2 zagueiros e o preço lá atrás. Mas foi passando, foram buscando soluções e tudo bem. Trouxeram o Bruno Viana, não deu liga, daqui a pouco vai tentar outro nome. Só que o momento atual faz subir o tom de todas as avaliações. Então tudo vira um problema. Eu acho que dá para ser um pouco mais racional. Não estou pedindo que os torcedores, sabe, no alto da sua paixão ali, sejam extremamente racionais. Só que eu acho que falando aqui, diante de todo um cenário, cabe uma situação mais racional. Situação racional essa, é bom dizer que não necessariamente vai se ter dentro do Flamengo. A situação do Rogério é muito complicada. Eu não consigo dizer para você, Dani, se ele chega ao final de semana se não conseguir uma vitória amanhã. Mas aí volta toda essa situação da questão passional, entendeu? Sim. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Infelizmente é. Só que o nosso papel aqui é tentar ser um pouco mais racional, senão a gente fica esquizofrênico. Há 10 dias atrás, o Rogério tinha encaixado um time com desfalques. Jogando 10 dias para frente, se ele classifica bem na Libertadores e ganha amanhã, ele pode, sabe, ter dado uma reviravolta. Então a gente não pode viver nessa esquizofrenia de torcedor. A gente precisa ser um pouco mais equilibrado, um pouco mais ponderado, sabe? Até essa própria tela, a diretoria não contrata bem, caramba, olha o time que a diretoria montou, olha o trabalho que a diretoria fez, olha o elenco que o Flamengo tem, consegue se manter de pé com tantos desfalques convocados, entendeu? Então acho que tudo é questão de medir um pouco mais, senão a gente também entra nessa onda do desespero, do caos, de nada presta, e a gente está falando do Flamengo. O Pedro vai brigar, né, por Libertadores, por Copa do Brasil e por Brasileiro. Sim, o Calçade, eu acho que a grande questão é que, assim, é isso que o Pedro fala, né? A gente fazendo uma análise fria, olhando esses números ali do Ceni, a gente compreende bem o que é o trabalho, mas a torcida não. Porque a torcida nem quando encaixou lá atrás, cheia de desfalque, hora nenhuma ela comprou isso. E a sensação que a gente fica lendo uma matéria de bastidor é que a diretoria também não. E embora ele tenha pedido contratações mais baratas, são posições muito específicas. Quero te ouvir e depois eu tenho uma pergunta pro Zé também. Mas vai você primeiro, que eu vi que você chamou para falar na sequência do Pedro. Eu acho que tem algumas armadilhas aí o rubro-negro tem que pensar bem a respeito. Armadilhas,
podem derrubar o Flamengo, podem prender o Flamengo numa dessas armadilhas. O rubro-negro sofreu alguns anos com times que não disputavam nada, grande coisa. E aí, qual era a história? E era verdadeira. Está pagando dívidas, está poupando para pagar, mas um dia vai melhorar. Aí um dia melhorou. Sim. E aí o rubro-negro passou a acreditar que seu time, ele não passou a acreditar, ele firmou uma convicção, formou uma convicção de que economicamente seu clube é imbatível. Logo, seu clube, esportivamente falando, é imbatível. Seu time é imbatível. Aí veio o JJ, reforçou ainda, é imbatível. Ninguém segura. E aí eles deram de cara com a realidade. É preciso, tem um ponto que por melhor que seja a sua equipe, ela vai sofrer. Estão todos dentro do mesmo sistema. E é um sistema que corrói equipes tecnicamente, corrói o trabalho de treinadores e corrói o trabalho de diretorias também, que é o sistema do futebol brasileiro. Ninguém será 100%, ninguém talvez vai conseguir ser 90%, por mais dinheiro que tenha. Então esta visão que é formada às vezes fora do Brasil, onde tem 2 times e 2 times ficam se revezando, ora um é primeiro, outro é segundo, o primeiro é segundo e os outros, são o resto. Isso talvez não vá acontecer no Brasil, mesmo com o Flamengo. Agora, o Flamengo tem disputado títulos. Essa é uma realidade que o torcedor precisa entender. Quando é que você conquista? Quando você está próximo da disputa, das finais, quando tem final, e das últimas rodadas, perto da liderança, quando é campeonato de pontos corridos. Aí, o Flamengo tem um clube que desenvolveu um time que é capaz de chegar a finais e a chegar no final das competições com condição de ganhar títulos. Vai ganhar todas as finais, todos os títulos? Não. Isso vale para o Palmeiras. Isso vale para o Flamengo hoje, mais nitidamente no futebol brasileiro. Porque também não adianta a gente querer enganar o rubro-negro, e a gente leva o rubro-negro às vezes a pensar assim, porque não ganhou é crise. Ganhou é o máximo. Então você sai do máximo para a crise, todo dia. Crise, vexame, máximo. Não é máximo, crise, vexame. E o futebol não é assim. Não é assim. Sim. Então o trabalho é ótimo? Não, não é ótimo. Mas tem mais realidade aí do que o torcedor pode pensar. A gente tem que encaminhar para o Palmeiras. Eu quero fazer a pergunta do Zé, mas fala você antes, Birner. Vou ser super rápido. Se o Calçade disse que o trabalho do Rogério é mediano, e obviamente pondera muito bem as razões, que é o sistema corrosivo de calendário, gramados, convocações que existe no futebol brasileiro. Se eu acho o trabalho razoável, foi como eu qualifiquei, tive uma opinião exatamente igual à do professor Calçade, por que a torcida do Flamengo vai ficar satisfeita com o razoável ou com o mediano? É fácil de entender a reclamação. Quando ela parte do passional fica mais fácil de entender. Mas eu quero te ouvir justamente sobre isso, sobre essa coisa do vestiário, sobre essa matéria hoje do cair dos bastidores, assim. A torcida é isso que o Birner fala, a gente até compreende, mas essa sensação de isolamento dele dentro do clube, porque um jogador diz que trata um assim, outro assado, a diretoria não dá o respaldo, o cara ali, sei lá, do segurança ou sei lá quem, diz que ele não é simpático. Tudo isso faz sentido na tua cabeça, que já viveu com uma enormidade de treinadores, com personalidades diferentes, ou isso te soa a uma cortina de fumaça para alguma outra coisa? Lembrando que é ano eleitoral, né? Não tô querendo botar fogo, mas é ano eleitoral. Não, assim, Dani, pelo que você está relatando e pelo que as pessoas me relatavam na época do Rogério jogador, né? Esse é o Rogério. Sim. Isso não é novidade nenhuma, acho que eles estão conhecendo o Rogério agora. Exato. E eu acho que ele tem o direito ou não tem o direito de ser reservado. Uma coisa é o comportamento dele com os jogadores, isso é uma coisa. Agora, eu acho que ele tem o direito de ser reservado, ele tem a vida dele, de falar pouco o que ele deseja e tal. Isso é o direito que ele tem, como eu tenho, como você tem, como todos nós temos, de ser reservados nos momentos em que ele acha que tem que ser reservado, especialmente fora do campo. Agora, no campo, eu acho que existem algumas coisas que aí a questão da experiência e aquilo que você viveu a vida inteira
de uma forma, você precisa mudar, você precisa entender. Eu não sei se o Rogério entendeu que uma coisa é ser jogador, e o jogador que ele foi com os poderes e com a força que ele tinha no vestiário de São Paulo, e outra coisa é ser o treinador, não treinador-jogador. Ele não pode contar com eu sou o Rogério Ceni, eu fui o Rogério Ceni, e achar que isso vai impedir que os jogadores olhem para ele de outra forma. E aí isso acaba condicionando ele ter a atitude que ele teve algumas semanas atrás. Com o Gabigol passa a mão na cabeça e com o Pedro dá uma porrada no Pedro, publicamente. Né? Então isso acaba gerando realmente no vestiário, e aí nós falamos, eu lembro que eu falei isso aqui no programa, que isso poderia causar problema, porque com o Gabigol e com o Gerson ninguém falou nada, o Rogério não falou nada. Agora com o Pedro nessa situação, ele não poderia jamais falar do Pedro nessa situação, ele teria que preservar o Pedro e chamar o Pedro no canto e falar assim, Pedro, você errou, eu sei que você deve estar com a cabeça assim, eu sei que você deve estar com esse tipo de coisa e tal, mas vamos conversar, ou se não, antes do jogo chegar pro Pedro, você está voltando de Covid, eu não sei quanto tempo você vai suportar, vamos fazer o seguinte, 60 minutos, 70 minutos no máximo, aí você ia sentir do jogador, não, tá certo, professor, não tá, tal, aí você tira o jogador não foi tirado da seleção brasileira, é reserva normalmente no dia a dia com o Gabigol em campo, e aí quando ele tem a oportunidade, mesmo jogando mal, o cara quer jogar, então essas atitudes, por exemplo, no jogo, em alguns outros jogos também, ele apontou o dedo, né? Falou de jogadores, falou da defesa, falou do ataque e tal, em determinados jogos. Essa última aí, eu acho que não teve tanta influência, porque, como eu falei, eu precisaria saber da... Reclama das finalizações, também, que os caras perdem gols. Então, não, é que eu não sei como foi a pergunta para ele, entendeu, Birner? Nessa última declaração, mas nas outras foram declarações infelizes para um gestor de vestiário. E aí que eu acho que, não vou dizer o personagem, não sei se é essa palavra, mas aí entra... a persona mesmo, né? É o que ele é. A dificuldade entre separar o Rogério Ceni jogador, do Rogério Ceni que conquistou o que conquistou, do Rogério Ceni treinador que está começando a ser treinador. É isso. Então, essa daí é a diferença. E aí está o pulo do gato. Do Rogério entender que a vaidade de jogador, a vaidade de bater no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, muitas vezes como treinador, você tem que ter a garganta de sapo, né? Uma vez você engole, depois no dia seguinte você vai lá, fica tranquilo, a gestão, depois você cobra, né? Mas tudo internamente, não da forma como ele muitas vezes faz. Eu acho que tem uma questão aí de personalidade, né? Isso ele não vai modificar tanto assim ao longo da vida. Pode até aprender com a experiência de técnico. Agora, olha só, a gente tá falando aqui de Flamengo, né? E das contratações que fez pós-2019, do elenco que tem. Acho que indiscutivelmente